Quero saudar, se me permitem, os dirigentes dos órgãos do partido a que pertenço, da JSD, do PSD Distrital, Conselho, Carlos Gonçalves, todos, enfim, e dar-lhes uma palavra, e também à autarquia da Moita, que, como foi dito, tem apoiado aqui esta iniciativa e disponibilizar o espaço. Enfim, o que é que mudou? Muita coisa, graças a Deus. Carvalho da Silva, com a sua perspectiva própria, já salientou alguns aspectos de desenvolvimento de um país que carecia, como pão para a boca, de alfabetizar as pessoas, de fazer diminuir o número de mortes à nascença, de fazer aumentar pronto, a literacia, o número de... Pronto, a formação cultural das pessoas e a proteção básica dos seus direitos fundamentais. Pois, como se reporta aos anos 80, quer dizer, Francisco Sá Carneiro morre no ano de 1980 exatamente, e eu sou tão suspeito para falar que eu estudava fora de Portugal, vivia na Alemanha, e foi por causa dele e deste fascínio da construção da democracia que larguei o que estava a fazer e vim trabalhar com ele nesses últimos anos da sua vida, nomeadamente no último ano da sua vida. E desde então até aqui, eu resumi em 2 pontos fundamentais, 3. O da justiça social, Manuel Carvalho da Silva, ou da dimensão social do desenvolvimento, ele já referiu isso. Gostava de sublinhar também, naturalmente, a liberdade política na década de 80, até 85, 86, 87, andámos a debater se podia haver televisão privada ou não, órgãos de comunicação social privados ou não, porque lembro muito bem de participar em debates em que nos chamavam de alguns nomes feios por defender televisões privadas. E não se pense que eram pessoas da órbita só do partido em que militou, nem pouco mais ou menos. Um partido grande, até que já enfim, costuma formar connosco de vez em quando, chamado Bloco Central, o que já formou, também nos mimoseou na altura com esses mimos a propósito desses avanços, mas a vida é feita disto, a vida é feita disto. Eu até vinha para cá no carro e a pensar como este processo da política e das diferenças políticas e das contradições políticas, com a comunicação que temos hoje, é de facto um processo muito especial e que exige uma atenção permanente e compreensão permanente. O outro ponto, como é evidente desde essa altura, que mudou muito a nossa vida, já foi aflorado no Carvalho da Silva, foi a integração da União Europeia. E o Manuel Carvalho da Silva, que falou aqui numa matriz que norteava os debates, ele fez bem salientar, de facto, o plano da Península de Setúbal, o do Val do Ave, foram momentos muito importantes, em que as pessoas, e quando olhamos para esses anos 80, eu entrei no governo Cavaco Silva em 85, e lembro-me bem o quanto se discutia se mantinha ou não tanto a estrutura industrial que havia até aqui alguma para estas regiões. Lembro-me de uma que o meu pai estava ligado, a indústria de concentrado de tomate, e na altura discutia-se muito o dumping italiano e tal, e então havia a visão economicista que dizia não, é melhor fechar porque não vamos injetar nessas fábricas, mas quantas fábricas se fecharam que economicamente até podiam ser viáveis, porque tinham problemas financeiros conjunturais e que levaram ao desaparecimento de tanto investimento, capacidade instalada, tanta maquinaria, tanta atividade industrial e tanto emprego, já na altura desapareceu, sim, com certeza, por força dessa tal concorrência e das regras da concorrência europeia, pronto, debate sobre a União Europeia, valem mais para uns do que para outros, são formados do déficit de 3%, valem mais para uns países do que para outros. Mas a propósito de matriz, ia eu dizer, e para começar a lançar umas achas para a fogueira do debate, ao fim e ao cabo, que estes anos, isso mudou, a liberdade de direitos sociais, a liberdade política, a Europa. Agora, a sociedade portuguesa, apesar de tudo, desde esses anos 80, ficou muito igual a si próprio, até muitos aspectos que havíamos do 25 de Abril. Há um grupo de poder e uma estrutura de poder que, na prática, foi com esta crise
quase catastrófica, que viu corroer as estruturas dos alicerces que sustentaram o seu poder durante décadas. Na prática, grupos económicos que existiam antes do 25 de Abril foram depois mais ou menos reconstituídos depois do 25 de Abril. Um exemplo de um que agora tem sido muito falado, do Espírito Santo, e que, por uma razão ou por outra, políticas, económicas, crise, gestão, sussurraram agora. E não é o único caso. Ou seja, curiosamente, é 40 anos depois da Revolução do 25 de Abril, depois de altos e baixos, depois de, na prática, um processo que tem uma matriz que é, mesmo mudando os protagonistas, conservar a mesma estrutura de poder. Aliás, eu trouxe hoje aqui um livro de Francisco Sá Carneiro, que não vou dizer que é o que mais gosto dele, O Impasse, que é de 78 e 79, em que ele diz isso, na sua perspectiva, diz nem que tenham que alargar um pouco mais a corte daqueles que beneficiam das benesses do poder. Mas, no essencial, o que eles querem é manter isto na mesma. Isto o Sá Carneiro falava a propósito da estrutura político-militar. Porque você, não sei se sabe, finalista já, não é? Sim, no seu curso do ISCS, mas nós vivemos, depois do 25 de Abril, uns anos com o Conselho da Revolução. E Sá Carneiro, e como Presidente da República, que era ao mesmo tempo Presidente do Conselho da Revolução e Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E Sá Carneiro diz aqui, era um Presidente que ia falar ao Parlamento e às vezes ia falar de militar e falava com a sua legitimidade militar. Ia falar a tanques, aos paraquedistas e invocava a sua condição de Presidente eleito. Foi um tempo muito especial, que com a revisão constitucional de 82 terminou. Mas, quer dizer, foram anos que nós, os que estávamos vivos já e ativos nessa altura, vivemos apaixonadamente. Uns contra, outros a favor, mas desde aí, portanto, desde 82 até agora, vão 80 e tal, vão lá 30 anos e com todos os seus defeitos e de todas as suas qualidades, continuamos a ser livres, como aqui, para estar aqui e sem nenhum espartilho, nem nenhum acondicionamento. Pronto, pois há o resto, que é muito importante, não é? Que é muito importante. Claro.